Boa noite a todos, paz do Senhor. Já temos vivido aqui um momento incrível de louvor, de oração, momento aqui que temos a oportunidade também orar pela nossa nação, e o Senhor tem falado conosco também nesses dias. Hoje também um momento de ceia, então vou procurar ser o mais breve possível, mas entregar aquilo que o Senhor tem falado conosco, e algo que realmente tem chamado minha atenção, falado comigo em primeiro lugar, e nessa preparação eu estava falando hoje à tarde com o Lucas, falando para ele sobre o tema. Ele falou: cara, Deus está falando comigo sobre isso também. Então o Senhor já começou a falar nessa noite, e a obra dele é perfeita, independente da minha pessoa, independente da tua pessoa. O que o Senhor tem para nós, Ele vai fazer nessa noite, amém? Quantos creem assim? Eu queria falar sobre encontro. Quantos aqui já tiveram encontros? Vários, né? Encontros românticos, encontros de trabalho. Então, já tivemos na vida e diariamente encontramos pessoas, encontramos situações quando chegamos a lugares, mas existe o encontro, e é sobre este encontro que eu quero falar nessa noite. Eu quero iniciar abrindo a Bíblia no livro de Lucas 23, do versículo 33 ao 43. Lucas, Evangelho de Lucas 23, do 33 ao 43. Ali, a gente já começou a falar, o Lucas até comentou sobre isso, quando a gente fala de ceia, está relacionado também à crucificação de Jesus. É um texto que tem filmes, é um dos mais conhecidos, a essência ali do cristianismo. O Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Todo mundo achou? Lucas 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima de sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier com o rei. Ou em outras versões, Senhor, lembra de mim quando chegar, quando estiver lá no céu. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Ou ainda, que há uma discussão sobre isso: Eu afirmo a você que isto é verdade, e hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença aqui como família, como irmãos, ó Pai, como filhos, ó Pai, que decidimos, ó Pai, nos entregar ao Senhor.
estamos aqui, ó Pai, submissos à Tua vontade. Espírito Santo de Deus, continua agindo nesse meio, toca nos corações, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Revela-te a nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Porque algumas pessoas, né, esse é um texto muito conhecido, e surge uma pergunta: por que algumas pessoas têm um encontro com Jesus e são salvas, e outras pessoas têm o mesmo encontro com Jesus e não são salvas? Você já parou para pensar nisso? Por que um tem um encontro com Jesus e é salvo, e o outro tem um encontro com Jesus também e não é salvo? Fazendo essa pergunta, a gente já percebe que se encontrar com Jesus, ter um encontro com Jesus, não basta. Vocês concordam comigo? Porque se bastasse, todos que tivessem um encontro com eles seriam salvos. E aqui nesse texto a gente encontra dois ladrões. Nós encontramos duas pessoas que não eram ladrões comuns, porque se a gente vê na história, a morte de cruz era a morte, era a pena mais, vamos dizer, mais humilhante, a pior, era uma pena de morte, né, que é uma morte de cruz, óbvio. Aqui no Brasil nós não temos, nos Estados Unidos temos, né, alguns crimes mais leves, apenas você vai ser preso por uns anos, outro você só vai pagar a cesta básica, e outro você vai morrer. E poderia morrer de outras maneiras, mas essa morte eram para aqueles que faziam coisas realmente muito graves. Nós sabemos que roubar naquela época era muito grave, diferente de hoje. Mas nós sabemos que essas pessoas aqui eram perigosas, provavelmente assassinos, pessoas que na sua vida fizeram muitas coisas ruins, escolheram um caminho mau. Então nós entendemos que pessoas encontram Jesus, mas nem todas são salvas. E eu quero mudar essa minha frase: Jesus encontra essas pessoas, mas nem todas são salvas. E nós vamos estudar aqui, o Senhor tem falado conosco sobre isso, e traz uma revelação sobre como, que maneira, né, qual é a abordagem que o meu coração tem que estar neste encontro. E nessa noite, a gente vai poder fazer uma reflexão de como meu coração tem encontrado, ou já encontrou, ou teve o encontro. Porque teve uns dias atrás, o pastor aqui de Curitiba que falou: eu me converti umas 10 vezes. Eu me convertia, mas ele não tinha tido o encontro. Ele encontrou Jesus por ali, ele não estava sabendo realmente que esse encontro era importante de verdade, que aquilo mudaria a vida dele, mas um dia teve o encontro, e esse o encontro, nesse o no começo muda tudo, não é apenas o encontro, é o encontro. Então Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O problema nesse encontro não está nele, ele é o mesmo. Então nós encontramos pessoas que tiveram encontro com Jesus e não foram salvas. A culpa não é do Senhor, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e será amanhã. Isso é um dos aspectos que nós vamos perceber nisso. Nós não conhecemos o coração do homem, não posso julgar, você não pode julgar, eu não posso julgar você, você não pode me julgar, e a palavra de Deus diz isso. Mas existem aspectos que mostram isso. Nesse caso eu posso dizer, o problema somos nós, é você, sou eu. Aqui eu não tenho erro, aqui não tem erro, porque sobre Jesus nós temos certeza absoluta de quem Ele é e do que Ele faz. Então esse aspecto já começa a nos mostrar que o caminho, né, para que o nosso coração encontre Ele, nesse encontro de uma maneira correta. Como está seu coração? Como você tem se encontrado diariamente com o Senhor? Porque nós temos encontros diários.
Alguns que estão aqui já têm caminhado há um tempo com o Senhor, já tiveram esse encontro, e sua vida mudou. Claro que vivemos problemas, dificuldades, temos todas as questões da vida, mas o Senhor reina sobre nós reinamos com Ele. Alguns outros vão e voltam, não têm certeza se querem o Senhor na vida deles, mas quando aperta, vai até o Senhor, porque é a última saída, não está dando nada certo, vou para o Senhor. Quando as coisas melhoram, vão embora, né? Aquele relacionamento que só está servindo quando está me servindo, esse também não é o encontro. Quando está assim, com certeza a salvação não faz parte da sua vida. E existe um terceiro, né? Existe aquele coração que encontra o Senhor. E nós vamos ver aqui, né? A gente já leu, já entendeu que existiam 2 ladrões e como estava o coração deles, né? E existiam outros personagens aqui também. Então você imagina, Jesus veio, se fez homem, se fez carne, para morrer por nós, e ali na cruz estava sendo o grande finale, era finalmente a morte e a ressurreição. Ele passou 33 anos pregando no seu ministério, mostrando, dando exemplo, amando aqueles que eram rejeitados, mostrando aos religiosos que o amor dele fazia diferença, não a religião. E aí, quando aos 33 anos, ali acaba o seu ministério, e é um momento ímpar. Você imagina, eu já vi alguém falando sobre isso, me veio à mente agora. Imagina você poder estar ali, terrível, né? Você, no filme, né? A gente tem um filme famoso, né? De Hollywood, ali da morte de Jesus, a ressurreição. Você vê ali os que seguiam Jesus, como estavam sentindo. E outros que nós vimos aqui, que foram destacados nesse momento, zombando, pois não criam que esse Jesus era o Jesus que mudaria a vida dele. Eles encontraram Jesus na cruz, eles tiveram um encontro ali, mas não foram salvos. Então, meu irmão, não basta vir à igreja, não basta dizer que conhece Jesus, não basta dizer que eu acredito. O diabo acredita também, ele sabe que Jesus existe. Não vou dizer que todo mundo, porque diz que vários povos ainda não conheceram o nome de Jesus, mas saber quem é Jesus, outros sabem. Vir à igreja, provavelmente algum dia na vida alguém veio. Muita gente religiosa, assim como eu já fui e às vezes sou em algumas áreas. A gente deixa a religiosidade querer tomar o lugar do que não é dela. Quem não foi salvo? Qual a postura do coração? Então nós vimos aqui 2 ladrões. O primeiro ladrão que estava ali, o que ele fez? Zombou de Jesus. Falou: Jesus, você não é o Filho de Deus? Salva-se a si mesmo e me salva. Nós vimos aqui a figura, historicamente tem o nome dos ladrões, mas eu não vou citar o nome, porque não importa o nome dele. Aqui nós estamos vendo figura de pessoas, posições de pessoas, que tiveram um encontro com Jesus, um ladrão. Nós somos como esse ladrão. Sem Jesus, nossos pecados nos afastam do Senhor. Talvez não fizemos crimes hediondos, mas não somos melhores que esse ladrão. Porque sem Jesus somos pecadores, e não existe pecado pequeno, médio e grande. Existe vida de pecado e vida com Jesus. E aí a gente vê esse ladrão que chega para ele tem uma oportunidade ímpar, ele está do lado daquele que vai salvar o mundo, que pode salvar o mundo, porque muitos não querem.
E ele tira um 0. Ele está preocupado apenas em se livrar daquela morte. Ele diz: Senhor, ele ainda quis fazer uma jogadinha, né? Pô, você não é o Filho de Deus aí, se salva e me salva também. Ele queria um jeitinho, eu vou ver se convenço Jesus a descer dessa cruz aí, para eu ser salvo. Ele estava preocupado em se livrar, não em mudar de vida. E quantas vezes a gente faz assim com o Senhor? Queremos negociar: Senhor, você não é Filho de Deus? Muda isso na minha vida. E aí é aquele encontro que nós temos com o Senhor, muitas vezes, para querer os benefícios, só querer a bênção, só querer que o Senhor faça coisas por nós. É aquele relacionamento interesseiro. Quantas vezes na vida nós tivemos amigos interesseiros, namoros por interesse, e muitas vezes nos relacionamos com Jesus por interesse, só para obter aquilo que Ele tem, só para sugar aqui ó, na veia, na jugular, aquilo que Ele pode me dar. Mas eu não quero ter relacionamento com o Senhor, eu só quero que Ele me dê, do meu jeito. Ele quis manipular Jesus, ele tinha o interesse de sair dali, se livrar daquela morte, era isso. Esse não foi salvo. Antes de falar do outro, nós tínhamos ali pessoas que estavam trabalhando. Quem eram? Soldados, pessoas que na época tinham uma condição boa, estavam bem, estavam matando mais um ali apenas, né? Não, hoje mais 3 ali, vamos matar. Amanhã tem mais 3. Estava de boa, estava tranquilo, eles estavam ali com suas vidas ganhando bem, eram respeitados na época. E eles também tiveram um encontro com Jesus, eles encontraram Jesus, eles tiveram oportunidade. Eles não estavam como o primeiro ladrão, que estava como? Mal, passando por problema, ia morrer. Quantos de nós passamos agora, podemos falar do momento que estamos vivendo de Covid, e quando a gente estava mal, a gente buscou muito a Deus. Talvez antes não estávamos buscando tanto assim. E de repente o Senhor veio e nos abençoou e nos livrou. E 2, 3 meses depois, não lembramos mais de nos relacionar com aquele que nos curou, nos livrou. Eu só queria cura, assim como esse primeiro ladrão. E a gente estava falando dos guardas ali. Eles, na verdade, só queriam ver o show. E eles ficaram zombando. Eles queriam participar, eles queriam ver. Muita gente, a gente às vezes participa de alguma coisa porque a gente quer fazer parte daquilo só. Mas eu não quero me envolver. Eu só quero fazer parte do show. É ali que está acontecendo, eu quero estar junto. E qual era a atitude do coração? Eles estavam diante daquele. Qual era a inscrição que tinha lá em cima? É o rei dos judeus. E eles sabiam qual era a mensagem de salvação. Era pregado isso, era falado isso. E eles tiveram a oportunidade, mas eles só queriam ver o show. Eles não queriam fazer parte do reino. Esses também não foram salvos. O coração deles estava ali só para o show, só para a festa. É gostoso participar da igreja. O louvor é maravilhoso. Guitarra tocou aqui, veio dentro do meu coração. Bateria, é gostoso. Mas eu só quero a festa. Eu não quero compromisso com o dono da festa. Aquele que veio para ser adorado. Eu não quero. É gostoso. Eu gosto de participar de associação, de clube, igreja. Se não tiver Jesus, é apenas isso. É uma associação, é pessoas. Não é associação porque você não paga, né? Mas é um grupo de pessoas reunidas. É qualquer coisa menos igreja do Senhor. Essa atitude de coração, esse encontro não traz salvação. Encontrei Jesus, encontrei pessoas que têm um relacionamento com Jesus, estive perto do Pai.
mas o coração não estava nisso. E aí a gente encontra, eu tinha algumas coisas a falar mais, mas nós já estamos com um tempo adiantado. Mas olha como que é uma coisa tremenda para a nossa vida. E eu fiquei pensando nisso nesses dias, nessa semana, orando, lendo, ouvindo pregações, falando sobre isso, conversando com pessoas que eu conheço e a gente comentando para que o Senhor falasse, trouxesse ao meu coração aquilo que eu queria que falasse. E Ele começou a falar comigo. E o que acontece? Esse ladrão que queria estar com o Senhor e que foi salvo, que é o outro ladrão que repreendeu aquele, ele era igual. E o que é legal aqui é que às vezes a gente ouve assim: não, você foi salvo porque você veio de uma família cristã, você não passou, sua família era rica, você não teve problema. Você não pode falar, você não sabe, realmente não sei. Aí o outro eu olho ali: não, você sabe porque você é homem, você não é mulher, você não sabe o que a mulher passa, então você não pode me julgar. Claro, ninguém é para julgar ninguém. Quando a gente está falando de Jesus, às vezes as pessoas vêm e voltam com essa resposta: você não vive a minha vida, nós somos diferentes. Realmente somos, mas o nosso Deus é o mesmo, e Ele veio para todos. E o que é interessante desses dois ladrões, eles eram ladrões, vinham de uma mesma classe, estavam no mesmo momento, provavelmente assassinos, então eles eram do mesmo lugar. Agora, a história de vida deles pode ser diferente, mas nós estamos falando de pessoas que estavam no mesmo lugar, pelo mesmo motivo. E ali eu vou ser sincero para vocês, ele teve uma revelação do Senhor, ele teve uma revelação que ele não teve antes, você pode ter certeza. Ele aproveitou a oportunidade, o Senhor, o coração dele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós vivemos cegos muitos anos da nossa vida, em várias áreas. Eu falo isso por mim. Eu estou com 40 anos, estou na igreja desde 13, 14 anos. Sim, de verdade, porque eu quis, antes não era porque eu queria. Estou mais de 20 anos, 20 e tantos anos. E eu já vivi tão cego em tantas coisas. Até hoje o Senhor está abrindo meus olhos em tantas situações. E eu erro tanto. Mas graças a Deus o Senhor já mudou minha vida em tantas coisas, já me deu algumas revelações, que sem essas revelações eu não mudaria. A gente está dentro da igreja às vezes achando que está tudo bem, tem tanta coisa debaixo do tapete, que a gente nem lembra mais. Mas o Senhor quer tocar nisso nessa noite. Ele quer olhar para você e dizer: o céu está aberto. E quando o céu está aberto, encontra um coração aberto, dá certo. Não tem como dar errado. Céus abertos e coração aberto, da maneira correta, há salvação, há um encontro perfeito com pessoas imperfeitas. O Senhor, sabe o que é o mais maravilhoso disso que o Senhor me tocou essa semana? A salvação não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, porque eu não mereço. Eu comecei a olhar dentro de mim, quem eu sou, quem esse ladrão é. Graças a Deus tem 0%, o que tem é um passo e um abrir de coração e dizer: eu aceito. Isso muda a história, isso traz salvação. E essa semana teve revolução no meu coração, mais uma vez, em um tanto de coisas. Porque a gente começa a entender que a gente precisa do Senhor cada dia mais. Quanto mais perto nós estamos dEle, mais nós temos sede. E houve uma revelação aqui incrível. O outro, ele pegou e repreendeu. Ele era um ladrão, estava ali, vivendo uma vida
desgraçada, vamos dizer, sem graça. E ele fala: você não teme a Deus? Ele repreende o outro que estava zombando. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Aí vem a revelação. Olha a visão que ele teve. A nossa condenação é justa. Nós estamos aqui, nós temos motivo para estar aqui. E ele entendeu quem era ele e quem era Jesus que estava do lado dele. E aí ele, naquele momento, Jesus olha para ele. Eu estava até vendo um pastor falando, e ele falou, que talvez Jesus até falou: what? O quê? Tipo assim, tomou um susto, né? Como é que, né? Ali, é que Jesus nunca é surpreendido, tá, gente? É só uma brincadeira. Nunca a gente vai conseguir surpreender o Senhor. Mas ele olha e aí diz para ele: meu filho, fica tranquilo, você vai estar comigo no paraíso. No último momento, quem gosta de futebol, né, nos acréscimos, houve salvação naquela vida. Com certeza naquele meio outras pessoas aceitaram Jesus, mas muitas zombaram, se repartiram as roupas. Então, olha como isso é incrível. Não importa onde você esteja, não importa como foi sua vida até agora, não importa se você está na igreja há 25 anos como eu, e só viveu de micros encontros sem importância com Jesus. Se você não teve o encontro onde eu digo: eu não sou nada, eu não mereço, abençoa-me, enche-me, salva-me. Qual está a chave da salvação? Entender que não a merecemos. Enquanto achamos que eu mereço, ela não chega. Nós não merecemos. Nós não merecemos nada. E às vezes a gente fica dizendo para Jesus: mas olha aquela pessoa ali, olha aquela outra, olha o que aconteceu comigo, eu mereço. Eu fiz isso na igreja, eu preguei lá na frente, eu era do louvor. E o que a Bíblia diz muitas vezes sobre isso? No dia ele vai dizer: eu não te conheço, porque você achou que você estava fazendo, que era para você, você quis aparecer para o seu próprio ego, e você não teve o encontro comigo. Eu tive esse impacto, eu já tinha lido sobre isso várias vezes, mas quando eu comecei a meditar sobre isso, o Senhor tocou várias coisas da minha vida. O Senhor tem falado comigo nesses dias, como tem falado sempre, mas essa semana principalmente sobre essa palavra, porque às vezes a gente começa a achar: eu sou filho do rei, e somos, mas não temos, a herança dele ele dá porque ele quer. Não é aquele filho que fala: não, é obrigado me dar. Não tem obrigação nenhuma, gente, sabe? O Senhor, Ele está disponível, o céu está aberto, e a gente tem dito isso várias vezes: quem determina a distância nossa do Senhor somos nós mesmos. Se eu não quero Ele, Ele se afasta, e se eu abro o meu coração, nós somos salvos. Eu tinha muita coisa para falar, mas a mensagem ela é simples. A mensagem ela é direta. É um momento de reflexão. É um momento de eu entender em qual dessas 3 perfis de coração eu me encontro. O perfil do coração daqueles que só querem ver o show, é legal, ver o que Jesus faz, ver um milagre, mas não quero fazer parte disso. Estou aí porque é legal, é bom me envolver com pessoas, me relaciono, mas é só isso, me faz bem, não me envolvo. Segundo, aquele coração
que está ali por interesse, não, eu vou ali porque eu estou passando momentos difíceis, situações complicadas, e quero sugar tudo que o Senhor pode me dar. Às vezes você até recebe, porque Deus Ele é tão bom, Ele te ama de uma maneira tão grande que Ele, às vezes, te abençoa. Como Ele faz com os ímpios, aqueles que nem, sabe, ter uma vida com Ele. Porque Ele faz, mas a salvação fica comprometida. Não sou eu que vou dizer para você se você vai ser ou não, não tem a ver com isso. A gente está vendo exemplos, que a Bíblia toda fala, os exemplos das pessoas que foram salvas, que Jesus disse, hoje você foi salvo por isso. As atitudes, nós não estamos falando de julgamento aqui, ninguém sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. A gente pode saber pelos frutos, porque a palavra de Deus diz sobre isso, mas não é isso que nós estamos falando. Esse é o momento para cada um não olhar para o lado, mas olhar para dentro de si. Para eu olhar dentro de mim, e você olhar dentro de você mesmo. Será que eu estou enganado e não tive ou encontro ainda, meu coração não tem encontrado o Senhor da maneira correta? O Senhor quer falar contigo, Ele nos dá mais uma oportunidade. A cada dia que nascemos, a misericórdia do Senhor se renova. E nessa noite Ele está falando conosco especificamente, no momento aqui onde nós vamos ter aqui um momento de ceia, que tem tudo a ver com sangue, com o corpo morrido ali naquela cruz, aquele sangue derramado por nós. Um aceitou, um entendeu, não sou nada, mas quero estar com o Senhor, e Ele que te aceita, Ele te salva. O outro só queria o benefício e não queria mudar. Baixe sua cabeça. Vamos passar por pense um pouquinho na sua vida, como você tem se relacionado com o Senhor. É óbvio que nós pedimos coisas para o Senhor, e devemos. É óbvio que nós queremos os benefícios, as bênçãos do Senhor, sim. Mas em primeiro lugar nós precisamos e devemos amá-lo, nos relacionar com Ele por quem Ele é, entendermos quem nós somos sem Ele. Existem três coisas que nós precisamos viver na cruz de Cristo. Nós podemos ter salvação e devemos ter no mesmo lugar que aquele ladrão. Ele estava ao lado de Jesus, mas o Senhor nos convida a estar aos pés da cruz. Não existe lugar melhor que o centro da vontade de Deus, aos pés da cruz, sobre o reino dEle. Precisamos morrer para nós mesmos, pegar o meu eu e crucificar naquela cruz com Jesus, ressuscitar uma vida nova, nascer de novo, uma vida nova. E um terceiro aspecto que é muito importante, reinar com Ele. E o reinar com Ele não é ter poder para fazer o que você quer, é ter poder para entregar a sua vida na mão dEle, ter o poder, o reino, reinar junto com Ele. E olha que é interessante, quando aqueles guardas gritavam, desce daí, você não é o Filho de Deus. E eles não entendiam que por Ele estar lá, Ele provava que Ele era o Filho de Deus, porque Ele se colocou lá, Ele quis estar lá, ninguém colocou Ele lá, e eles não entendiam isso. E nós precisamos entender que Jesus, Ele é tão poderoso. Às vezes já vi discussões sobre isso, mas Jesus podia, as pessoas às vezes não entendem. Ele é tão poderoso que Ele se fez homem, o Pai fez seu único filho, e Ele escolheu, Ele aceitou a missão, esteve lá. Então, o fato da cruz, Jesus na cruz, mostra todo o poder. E claro, Ele morre, depois Ele ressuscita. Que nós possamos morrer para o nosso velho homem, para o meu eu, para a minha vontade, ressuscitar nele um novo homem, e que possamos reinar. O que é reinar? Fazer parte do reino dEle, onde somos filhos, soldados, onde Ele nos fala, faça isso,
Sua vida vai ser assim, assim, e nós fazemos parte do reino, reinamos com Ele, onde Ele é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. Amém? Eu vou orar agora e é o momento de você falar com o Senhor. Se você não teve esse encontro ainda, não saia daqui sem falar com Ele. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero ter esse encontro, ou um encontro que vai mudar minha vida. Eu não quero mais um encontro só para dizer oi e sair. Oi, vim pegar aquilo, uma cesta básica e voltar. Quando eu estiver com fome de novo eu volto. O Senhor quer saciar a nossa fome e a nossa sede diariamente. Ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa história. A cruz, a crucificação, o plano de salvação é completo. Ele só quer que você se encontre com Ele aos pés da cruz. É isso. O ladrão não teve tempo de viver uma vida diferente. Ele colheu as consequências. Não espere até a prorrogação. Não espere você viver uma vida desgraçada, sem Deus, vivendo de consequências em consequências. E de repente você vai encontrar Jesus, é óbvio que Ele te dá a oportunidade. Se você viveu assim no último momento, amém. O importante, nós temos uma vida eterna para viver com Ele. Mas nós temos oportunidade de poder viver aqui na terra uma vida com Ele, de luta sim, mas de muitas vitórias, porque a vitória com Ele é certa. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o meu coração. Pai, Espírito Santo de Deus vai tocando nessa noite, Pai, que nós possamos entender que o mais importante na nossa vida é esse encontro, o encontro com o Senhor, que aí gera um marco de mudança, de nova vida, Senhor, no Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem se colocado disponível, Pai. O céu está aberto, o Senhor está à porta, esperando um coração se abrir, Pai. Que cada coração aqui nessa noite, inclusive o meu, possa estar aberto para te receber, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Me ajuda nas minhas deficiências. Ajuda meus irmãos aqui, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, sabe onde cada um veio, como tem vivido, como tem se relacionado com o Senhor. Mas se não houve esse encontro ainda, Senhor, esse encontro que traz transformação, Senhor, eu oro nessa noite, ó Pai, que o Seu Espírito Santo fale, toque, que o Senhor se revele, como se revelou aquele ladrão ali naquele momento. Alguém que não vivia uma vida com o Senhor, muito pelo contrário, vivia uma vida desgraçada, sem a Tua graça. E se temos vivido assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se coloca disponível, o Senhor nos ama, morreu numa cruz por nós, e podemos ser salvos e ter vida nova com o Senhor e participar do Teu reino. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, a Tua palavra é viva e ela movimenta nos corações. Que nós possamos realmente, Senhor, nos entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pastor, momento de ceia. Passar para o momento da ceia. Eu separei um texto diferente, eu creio que tem tudo a ver com aquilo que foi pregado, que também aconteceu na noite em que o Senhor foi traído, em que Ele celebrou com seus discípulos esse momento de comunhão. Evangelho de João capítulo 13, versículo 4 em diante diz: Então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha.
Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também minhas mãos, minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo, precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Que o apóstolo Pedro, mesmo na presença de Jesus, ele obviamente deveria ter tomado a iniciativa de lavar os pés dos demais, mas ele estava cheio de si. Talvez esperasse que alguém outro lavasse. Pedro fez isso, João provavelmente também, Tiago, Felipe, André, todos eles fazendo a mesma coisa. Eu lavar os pés, que era uma prática da época. Então Jesus pegou a bacia, a toalha, colocou água na bacia e começou a lavar os pés. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro diz: não, está errado, não pode ser assim. E aí uma frase que é muito profunda, que tem a ver com esse encontro com Jesus, diz o seguinte: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Aí Pedro afirma: o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí Jesus responde: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Sério, não é? Todos nós precisamos que Ele nos lave os pés. Todos nós precisamos que Ele lave nosso coração. Todos nós precisamos que Ele nos lave completamente. Todos nós precisamos desse encontro autêntico com Jesus. E isso significa também celebrar a ceia do Senhor. Se eu não tive o encontro com Ele, como é que eu vou pegar o pão e o cálice? Seria mais uma brincadeira, mais uma tentativa de acumular poder? Jesus diz: se você não permitir que eu lave você, você não vai mais caminhar comigo. Não vai mais caminhar comigo. E esse é o desafio que Jesus coloca para a gente também. É algo sério, é. Se eu não quero que Ele me lave, então eu não faço parte. Se eu acho que eu não preciso ser lavado da minha maldade, do meu pecado, eu não estou entendendo. Talvez a minha autojustiça está me cegando. E esse é o momento nós de celebrarmos esse lavar de Jesus. E como o Dudu falou na mensagem, se você precisa desse encontro com Jesus, entenda que isso é algo muito sério. Não é uma brincadeira de religião, é um encontro com Ele. Assim como esse momento também nós queremos agradecer o pão, o cálice mais uma vez, e depois nós vamos cantar um louvor. Quero incentivar você a fazer a sondagem do seu coração. E se Jesus se prostrou diante de Pedro, não porque ele era inferior, mas que ele queria servir Pedro. Se Jesus chega e quer lavar os seus pés agora, hoje, nesse momento, o que você vai falar para Ele? Você não vai deixar? O orgulho não vai permitir? Vamos permitir que o Espírito Santo revele a verdadeira motivação do nosso coração, o que de fato está na nossa alma. Feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque nós temos a oportunidade desse encontro e podemos permanecer nesse encontro
por quanto tempo quisermos, e Pai, nós queremos permanecer para sempre, face a face contigo. Nessa noite o Senhor também nos desafia para que a gente permita que o Senhor lave os nossos pés, porque eles sujaram na nossa caminhada, eles precisam ser lavados sim. Pai, nos dê humildade, reconhecimento da nossa insignificância, da nossa sujeira e da nossa necessidade de sermos lavados de fato, para que possamos participar dessa ceia, não com coração revoltado, um coração rebelde à Tua palavra, mas um coração submisso e obediente a Ti. Continue falando ao nosso coração enquanto nós cantamos a próxima música. Continue tocando a nossa vida, Pai, para que esse momento seja de fato um momento de comunhão, onde nós podemos olhar para o lado e saber que muitas pessoas aqui vivem no encontro, estão no encontro nessa noite. E também interceder por aqueles que ainda não tiveram o seu encontro com Jesus, e ao mesmo tempo celebrar o sacrifício, o derramar do sangue por causa dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa libertação. Obrigado, Jesus. Continue falando conosco, ministrando nossas vidas aqui em nome de Jesus. Amém. Quero que alguns líderes me ajudem aqui na distribuição da ceia, que venham aqui, peguem pão, cálice, se posicionem nos lugares adequados. A gente vai cantar essa próxima música. Eu vou pedir para que as luzes sejam ligadas, como já foram, e que a gente permita nessa sondagem de coração. Agora eu e Jesus, face a face. Ele diz para mim: Helmut, você precisa ter o pé lavado. Eu vou dizer que não preciso. Aí talvez para outro ele precisa dizer: você precisa ser lavado completamente. Vai dizer que não precisa, que está bom do jeito que está. É um momento de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente pode celebrar esse momento. Podemos nos colocar em pé, e a gente convida todos aqueles que de fato têm um relacionamento com Deus, que esses se posicionem, que esses peguem o pão, o cálice, voltem ao seu lugar. Depois nós temos um momento de celebrarmos juntos, a ceia do Senhor. Se por alguma razão, veja só, eu já passei por isso, e todos que aqui estão já passaram por isso. Se por alguma razão você não entendeu exatamente o que isso significa, peça para Deus revelar isso a você. E quando você compreender de fato esse querer de Deus, quando você compreender de fato o que Jesus fez por você, e você tem esse encontro com Ele, depois sim você será convidado para participar dessa comunhão, participar do cálice, do pão, de celebrar de fato esse encontro que você teve. Amém? Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, quem tiver liberdade, quer participar do momento de ceia, pode se posicionar, pegar o pão, o cálice e voltar ao seu lugar. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus
mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a rosa pisada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a rosa pisada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a rosa pisada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a rosa pisada no jardim, ele foi pisado por mim. A não compreensão do amor dele, a indiferença em relação ao amor dele. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e foi passando, dando a nós o privilégio de poder participar. Todos aqueles que estavam perto dele, todos aqueles que estavam em comunhão com ele, corpo dele partido, para que nós tivéssemos essa graça. Coma, lembrando disso. Da mesma forma, o Senhor Jesus pegou o cálice, que simbolizava a sua vida, que simbolizava o seu sofrimento, que simbolizava a desonra, a humilhação que ele sofreu em nosso lugar. Pegou o cálice e convidou todos a participar desse momento, dizendo: esta é a nova aliança para estar face a face com Deus. Você tem o privilégio de participar disso também. E se essa é a sua convicção, beba do cálice. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo aquilo que foi feito por nós, da forma como o Senhor veio ao nosso encontro, da forma como o Senhor nos perdoou, da forma como o Senhor nos abraçou ainda quando éramos sujos do pecado, da maldade, indiferentes talvez em relação a muitas coisas. O Senhor nos abraçou e nos recebeu como filhos. Obrigado porque esse teu amor nos constrange, mas ao mesmo tempo nos impulsiona para vivermos uma vida cada vez mais perto do Senhor, Pai. Eu peço que haja um derramar a tua presença sobre cada um de nós aqui,
para que essa presença do Senhor nos acompanhe também nessa semana, em nome de Jesus. E no final da ceia, Jesus com os discípulos cantaram uma canção de louvor. Nós queremos fazer isso também. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.
nada melhor. Que esse amor de Deus te acompanhe. Graça do Senhor Jesus esteja abundante na sua vida, como também a comunhão do Espírito. Ótima semana a todos. E não esqueça do querido Brasil. Ore, interceda, clame. Deus abençoe a sua vida. Amém.